Minha meia-irmã atormentava meu filho em todos os eventos familiares fazendo piadas sobre o pai dele tê-lo abandonado. Então, eu fiz o marido dela deixá-la também. Tive meu filho Jaime quando eu tinha 22 anos. E o pai dele foi embora quando Jaime tinha 2 anos. Simplesmente fez as malas um dia e nunca mais voltou. Sem pensão alimentícia, sem visitas, nada. Fomos apenas eu e Jaime por anos. E estávamos indo muito bem. Ele era uma criança feliz que amava dinossauros e futebol. E nunca perguntava muito sobre o pai. Eu contava a ele coisas apropriadas para a idade sobre como, às vezes, os adultos fazem escolhas que não têm a ver com as crianças. E ele parecia aceitar bem. Quando Jaime tinha 8 anos, minha mãe se casou novamente com um homem chamado Leonard, que tinha uma filha chamada Brooke do primeiro casamento. Brooke tinha 30 anos e levava aquela vida suburbana perfeita com o marido, Craig, e os 2 filhos, e imediatamente começou a agir como se fosse melhor do que eu, porque tinha um marido e uma família tradicional. No primeiro Natal, depois que nossos pais se casaram, Brooke continuou fazendo esses comentários maldosos, dizendo coisas como o quanto era legal que todas as crianças tivessem seus pais lá, exceto Jaime, e quando tiramos uma foto de família, ela disse em voz alta que era uma pena que o lado de Jaime pareceria vazio. Jaime não percebeu no início, mas o vi parecendo confuso, então puxei Brooke de lado e disse para ela parar. Mas ela riu e disse que estava apenas brincando e que eu precisava relaxar. A reunião familiar seguinte foi pior. Brooke trouxe uma bola de futebol americano e sugeriu que os pais ensinassem os meninos a lançar. Então olhou para Jaime e disse que talvez ele pudesse assistir e aprender, já que o pai dele não estava por perto para ensiná-lo. O rosto de Jaime simplesmente desmoronou, e Craig não disse nada. Apenas sorriu como se a esposa fosse esperta. Levei Jaime para casa mais cedo e ele chorou, perguntando por que o pai dele não queria ensiná-lo as coisas. Eu estava furiosa, mas mamãe disse que Brooke não fez por mal e que eu estava sendo sensível demais. Isso continuou acontecendo em todo evento familiar. Quando Jaime ganhou um prêmio na escola, Brooke disse que era triste o pai dele ter perdido. Quando Jaime aprendeu a andar de bicicleta, Brooke disse que geralmente os pais ensinam isso. Quando Jaime entrou para a liga infantil, Brooke perguntou quem treinaria com ele, já que ele não tinha pai. Jaime começou a não querer ir às reuniões de família, fingindo estar doente ou implorando para ficar em casa. Em um jantar de domingo, Brooke realmente passou dos limites. Quando Jaime, que tinha entrado para o quadro de honra, estava mostrando seu certificado a todos. Brooke disse: "Não é engraçado como crianças sem pai sempre se esforçam mais para chamar a atenção?" E então se virou para o próprio filho e disse que ele tinha muita sorte de ter Craig, para não precisar trabalhar tanto por amor. Jaime correu para o banheiro chorando, e foi aí que decidi que Brooke precisava aprender uma lição. Comecei a prestar atenção em Craig nos eventos familiares, nada inapropriado, apenas conversas amigáveis, perguntando sobre o trabalho dele, rindo das histórias chatas e elogiando o relógio dele. Brooke notou imediatamente e começou a ficar possessiva, interrompendo nossas conversas e se colocando fisicamente entre nós. Então descobri algo interessante. A colega de trabalho de Craig, Lucy, frequentava minha academia, e mencionou que Craig vinha reclamando sobre Brooke ser controladora e ciumenta, e que ele estava pensando em deixá-la, mas ficava pelas crianças. Convidei Lucy para um café e consegui mais detalhes. Craig estava infeliz, mas não sabia como sair sem parecer o vilão. Então eu o ajudei. Comecei a mandar mensagens para Craig sobre coisas inocentes mais frequentes, pedindo recomendações de restaurantes para um encontro que eu não tinha, ou perguntando qual perfume ele usava para comprar para um namorado fictício. Brooke viu as mensagens, enlouqueceu e acusou Craig de traição emocional. Embora Craig dissesse que eram apenas textos amigáveis, Brooke não deixava passar. Ela vasculhou o telefone, e-mail e redes sociais dele. Começou a aparecer no trabalho dele para vigiá-lo e até ligou para Lucy para perguntar se Craig falava de mim. Craig estava ficando mais frustrado a cada dia. Então veio a gota d'água na festa de aniversário de Jaime, quando Brooke fez outra piada sobre o pai dele perder outro marco importante. Mas desta vez, Jaime estava pronto. E disse: "Pelo menos minha mãe me ama o suficiente por 2 pais, enquanto a Brooke é tão horrível que o marido dela provavelmente vai embora." Ele tinha me ouvido ao telefone com Lucy. Brooke ficou pálida e se virou para Craig. Não disse nada, apenas olhou para ele com a boca aberta. Craig empurrou a mão dela de seu braço e disse que eles precisavam conversar em casa. Eles saíram sem se despedir de Jaime, e eu os vi indo embora com uma sensação de enjoo no estômago que não tinha nada a ver com triunfo. Os outros pais começaram a reunir seus filhos e dar desculpas sobre precisar ir para casa. E em 20 minutos, todos tinham ido embora, exceto eu e Jaime, e uma mesa cheia de bolo de aniversário. Perguntei a Craig se ele estava me contando isso para me fazer sentir menos culpada. Ele riu, mas parecia amargo e cansado, não divertido. Ele disse: "Não, ele estava me contando porque eu mereço saber que meu plano funcionou, mas não do jeito que eu pensava." O casamento de Brooke estava terminando por causa de quem ela era, não porque enviei algumas mensagens sobre colônia e recomendações de restaurantes. As mensagens apenas deram a Brooke uma desculpa para mostrar a Craig com o que ele estava lidando há anos, mas tinha se acostumado a ignorar. Ele disse que o comentário de Jaime na festa foi a gota d'água porque o fez perceber que seus próprios filhos estavam aprendendo o comportamento cruel de Brooke. Não tinha começado a fazer piadas maldosas sobre outras crianças na escola, e Craig viu de onde isso vinha agora. Ele não podia ficar em um casamento que estava ensinando seus filhos a serem valentões. Fiquei sentada lá sem saber o que dizer porque eu queria que Brooke sofresse, mas não tinha realmente pensado em seus filhos ou no que isso faria com eles. E se levantou e disse que precisava ir, que tinha muito para resolver com advogados e horários de custódia. Ele parou na porta e se virou para me dizer que não me culpava pelo que aconteceu. Mas depois que Craig saiu, sentei no meu sofá olhando para a parede por não sei quanto tempo. Consegui o que queria, mas parecia vazio e complicado em vez de satisfatório. Jaime saiu de seu quarto, onde estava jogando videogame, e perguntou se o Sr. Craig estava se divorciando por nossa causa. Meu coração caiu
caiu no estômago, e tive que descobrir como explicar relacionamentos adultos para uma criança de 8 anos que já tinha problemas de abandono. Puxei-o para perto de mim no sofá e disse-lhe que os adultos fazem suas próprias escolhas, e ninguém pode fazer alguém deixar um casamento exceto as pessoas que estão nele. Jaime olhou para mim com aqueles olhos sérios e perguntou se o Sr. Craig foi embora por causa do que ele disse na festa. Expliquei que o Sr. Craig e a tia Brooke tinham problemas antes da festa, antes das minhas mensagens, antes de tudo isso começar. Às vezes os adultos ficam em situações infelizes até que algo os faz perceber que precisam mudar, mas esse algo não é a causa. É apenas a coisa que os faz ver claramente. Jaime assentiu, mas eu podia dizer que ele não acreditava totalmente em mim, que ele estava carregando alguma culpa sobre seu comentário na festa. A próxima reunião familiar foi o dia de ação de graças, e Helen ligou para perguntar se eu iria. A voz dela era cuidadosa e neutra, como se estivesse tentando não tomar partido, mas também tentando manter a família unida com as duas mãos. Eu podia ouvir o estresse em cada palavra, embora ela estivesse tentando soar casual. Eu não sabia se conseguiria sentar à mesa com Brooke agora, não depois de tudo o que aconteceu. Perguntei se Brooke estaria lá, e Helen disse que sim, e que Leonard achava que todos precisávamos conversar sobre as coisas como adultos. Quase ri porque os adultos tinham feito toda essa bagunça por não conversarem sobre as coisas antes. Helen acrescentou que significaria muito para ela se eu fosse, que ela queria o neto no dia de ação de graças e sentia minha falta. A culpa funcionou e eu disse a ela que estaríamos lá. Decidi ir ao dia de ação de graças porque evitar isso só tornaria as coisas piores, e eu não queria que Jaime sentisse que éramos nós que estávamos sendo excluídos. Não tínhamos feito nada de errado, exceto nos defender após anos de crueldade. Quando chegamos à casa de Helen e Leonard, a tensão foi imediata e espessa o suficiente para sufocar. Brooke estava lá com seus filhos, mas sem Craig, sentada no sofá parecendo menor e mais triste do que eu jamais a tinha visto. Ela não olhou para mim ou para Jaime quando entramos. Leonard tentou agir como se tudo estivesse normal, perguntando a Jaime sobre a escola e mostrando-lhe uma ferramenta nova que comprou para sua oficina. Isso tornou tudo mais estranho, porque todos podíamos sentir o esforço que ele estava fazendo para fingir. Na metade do jantar, o filho de Brooke perguntou onde estava o pai. A mesa ficou completamente silenciosa e o rosto de Brooke amassou como papel. Ela disse algo sobre o papai precisar de um espaço para pensar nas coisas, sua voz tremendo. Então ela olhou diretamente para mim e acrescentou que às vezes as pessoas fingem ser suas amigas, mas na verdade estão tentando te machucar. Jaime apertou minha mão debaixo da mesa com tanta força que doeu. Senti o olhar de aviso de Helen do outro lado da mesa, me dizendo para não responder, para não piorar as coisas. Mordi a língua e foquei no meu prato enquanto Leonard tentava mudar o assunto para futebol. Depois do jantar, Leonard me puxou para o escritório dele e fechou a porta. Ele disse que entendia que eu estava protegendo Jaime, mas que fiz isso da maneira errada. E agora toda a família estava sofrendo. Senti minha raiva subindo quente no peito. Disse a ele que a família já estava sofrendo toda vez que Brooke fazia Jaime chorar. Mas ninguém se importava com esse sofrimento porque era apenas uma criança em vez de um casamento inteiro. Onde estava a preocupação dele quando Jaime fingia estar doente para evitar eventos familiares? Onde estava a proteção dele quando Brooke estava ensinando o próprio filho a ser cruel? Leonard abriu a boca e fechou novamente. Ele não tinha uma boa resposta para isso. E ficamos lá em um silêncio desconfortável até Helen bater na porta para dizer que a sobremesa estava pronta. No caminho para casa, Jaime perguntou por que a tia Brooke parecia tão triste. Fiquei surpresa com a empatia dele depois de tudo o que ela fez com ele. Depois de todas as vezes que ela o fez se sentir inferior. Expliquei que o marido dela foi embora. E isso é muito difícil. Mesmo quando alguém não tem sido gentil com você. Perder alguém que você ama dói de qualquer maneira. Jaime pensou sobre isso enquanto observava as luzes da rua passando pela janela. Então ele disse que estava feliz por seu pai ter ido embora antes que ele tivesse idade suficiente para se lembrar dele, porque assistir alguém ir embora parece pior. O comentário partiu meu coração porque nenhuma criança deveria ter que ficar feliz com isso. Michelle finalmente me ligou de volta depois que eu pedi desculpas 3 vezes por mensagem. Nos encontramos para tomar café perto do apartamento dela. Ela me disse que não estava julgando minhas escolhas, mas estava preocupada sobre onde minha raiva me levou, e o que isso estava ensinando a Jaime. Admiti que também estava preocupada que a vitória não parecesse como eu pensei que seria. Parecia confusa, triste e complicada. Ela perguntou o que eu queria que acontecesse quando comecei a enviar mensagens para Craig, e tive que realmente pensar na minha resposta. Percebi que queria que Brooke doesse como Jaime doía, que se sentisse abandonada, humilhada e inferior, mas não pensei no que isso realmente pareceria. Não considerei os filhos dela ou a família se desfazendo, ou Jaime aprendendo que vingança era uma resposta aceitável para a crueldade. A conselheira da escola ligou na semana seguinte e pediu para se encontrar comigo sem Jaime. Senti meu estômago embrulhar porque ligações da escola nunca são boas. Ela explicou que Jaime estava mostrando sinais de preocupação com relacionamentos adultos. Ele vinha fazendo perguntas inapropriadas a outras crianças sobre se seus pais eram felizes juntos. Ele expressou preocupação de que as pessoas vão embora por causa de coisas que as crianças fazem ou dizem. A conselheira recomendou terapia familiar para ajudar Jaime a processar a separação entre seus pais, e agora a separação que ele testemunhou entre Brooke e Craig. Ela disse que Jaime precisava de ajuda para entender que os adultos fazem suas próprias escolhas. Resisti à sugestão da terapia no início porque parecia admitir que eu tinha prejudicado Jaime. Mas a conselheira gentilmente apontou que Jaime já estava lidando com problemas de abandono pela partida de seu pai, e os eventos recentes tornaram sua compreensão mais complicada. Ela não estava me culpando, disse cuidadosamente. Ela só queria ajudar Jaime. Concordei em encontrar um terapeuta familiar, sentindo que tudo o que fiz para proteger Jaime o machucou. Eu queria protegê-lo da crueldade de Brooke,
Mas em vez disso, ensinei a ele que manipulação e vingança eram a forma de lidar com conflitos. Eu queria que ele se sentisse defendido, mas em vez disso, fiz com que ele se sentisse responsável pelo fim de um casamento. Saí daquela reunião sentindo que tinha falhado. Encontrei uma terapeuta familiar que tinha boas avaliações e se especializava em crianças lidando com abandono. A sala de espera tinha brinquedos e livros, tentando fazer com que parecesse menos clínico, mas Jaime ainda apertava minha mão com força quando entramos. A terapeuta era uma mulher na casa dos 40 anos com olhos gentis que se apresentou e nos levou ao seu consultório. Jaime sentou-se pressionado contra o meu lado no sofá, seu pequeno corpo tenso. Ela começou com perguntas fáceis sobre a escola e futebol, deixando Jaime confortável antes de passar para tópicos mais difíceis. Quando ela perguntou sobre o pai dele, Jaime disse que não se lembrava muito dele, apenas sabia que ele foi embora quando Jaime era pequeno. Então ele mencionou as piadas nos eventos familiares, como sua tia continuava dizendo coisas sobre seu pai não estar lá. A terapeuta perguntou como esses comentários o faziam sentir, e a voz de Jaime ficou pequena quando ele disse que eles o faziam pensar que talvez seu pai tivesse ido embora, porque Jaime não era bom o suficiente. Meu peito doeu ao ouvi-lo dizer isso em voz alta. Ela passou para o incidente da festa de aniversário, perguntando o que ele sentiu quando disse aquelas palavras para sua tia. Jaime pensou por um minuto. Depois disse que se sentiu poderoso porque todos ficaram quietos e ouviram, mas também assustado porque os adultos pareciam chocados e zangados. A terapeuta assentiu como se isso fizesse todo o sentido e disse a Jaime que esses sentimentos eram normais. Ela explicou que às vezes, quando as pessoas nos machucam, queremos machucá-las de volta. Mas isso nem sempre nos faz sentir melhor. Jaime perguntou se ele era mal por dizer coisas ruins e ela disse, não, ele era uma criança lidando com problemas de adultos que não deveria ter que lidar. Na semana seguinte, fui sozinha enquanto Jaime ficou com uma babá. A terapeuta perguntou sobre minha raiva em relação a Brooke e o que eu esperava que acontecesse. Quando comecei a enviar mensagens para Craig, tentei explicar com calma no início, falando sobre proteger Jaime e querer que Brooke enfrentasse as consequências. Mas então ela perguntou o que eu realmente queria no fundo, e algo se rompeu dentro de mim. Admiti que queria que Brooke soubesse exatamente como era se sentir abandonada e humilhada. Na frente de todos, da mesma forma que ela fez Jaime se sentir repetidamente em cada evento familiar. Eu queria que o casamento dela desmoronasse para que ela entendesse como era ser menos que, ter as pessoas sentindo pena de você, assistir sua vida perfeita desmoronar. A terapeuta não pareceu chocada ou julgadora, apenas continuou ouvindo. Ela perguntou se eu conseguia o que queria, e tive que conviver com essa pergunta. Sim, eu consegui. O marido de Brooke foi embora. O casamento dela acabou. Ela perdeu sua imagem de família perfeita, mas isso não parecia satisfatório como eu pensei que seria. Parecia confuso e complicado. E agora Jaime estava em terapia. A terapeuta disse que a vingança muitas vezes parece vazia porque na verdade não cura a ferida original. Apenas cria novas feridas. Ela perguntou o que teria curado a ferida, e percebi que não sabia. Talvez nada pudesse consertar o fato de que o pai de Jaime o abandonou, e a crueldade de Brooke apenas cutucava essa ferida. Novembro virou dezembro, e meu telefone tocou com o número da minha mãe. A voz dela soava tensa quando nos convidou para o jantar da véspera de Natal. Como se estivesse lendo um roteiro. Perguntei diretamente se ela nos queria lá, ou se Leonard estava fazendo a ligar. O silêncio se estendeu o suficiente para que eu soubesse a resposta antes que ela dissesse qualquer coisa. Ela finalmente admitiu que não sabia como lidar com ter Brooke e eu na mesma sala. Que cada evento familiar agora parecia caminhar sobre cacos de vidro. Eu disse a ela que pularíamos o Natal este ano. Talvez as coisas estivessem melhores no ano que vem. Nenhuma de nós acreditava nisso, mas dissemos mesmo assim porque é o que as pessoas fazem. Helen disse que entendia e que nos amava, e eu acreditei nessa parte pelo menos. Depois que desliguei, fiquei sentada olhando para o meu telefone, percebendo que essa era outra consequência que eu não tinha pensado completamente. Eu queria punir Brooke, mas também fraturei meu relacionamento com minha mãe e cortei Jaime de seus avós. Jaime entrou na cozinha e perguntou o que estava errado. Eu disse a ele que não iríamos ao jantar da véspera de Natal na casa da vovó este ano. O rosto dele caiu e ele perguntou por que não. Tentei explicar que as coisas estavam complicadas com a família agora, que às vezes os adultos precisam de espaço para resolver problemas. Ele perguntou se era por causa do que ele disse na festa de aniversário, e eu rapidamente disse que não. Que isso não era culpa dele. Mas Jaime é inteligente demais para respostas fáceis. Ele apontou que costumávamos ir a todas as coisas da família e agora não íamos. E a única coisa que mudou foi a festa de aniversário. Senti o peso das minhas escolhas pressionando-me. Tentei fazer parecer positivo, dizendo que teríamos nosso próprio Natal especial. Apenas nós dois. Mas Jaime não estava acreditando. Ele perguntou por que os sentimentos da tia Brooke importavam mais do que os sentimentos dele quando ela estava sendo má com ele. Essa pergunta bateu forte porque eu não tinha uma boa resposta. Eu disse, às vezes a vida não é justa, e os adultos tornam tudo mais complicado do que precisa ser. O que era verdade, mas não ajudava. Jaime voltou para o quarto parecendo triste, e eu adicionei isso à lista crescente de maneiras pelas quais meu plano de vingança saiu pela culatra. Tentei tornar o Natal especial com decorações, presentes e chocolate quente, mas parecia pequeno e silencioso sem o caos da família estendida. Jaime abriu seus presentes e disse obrigado, mas eu podia ver que ele estava pensando em seus primos e imaginando o que eles estavam fazendo. Levei-o para ver as luzes de Natal e assistimos a filmes de férias, mas a alegria forçada tornava a ausência mais óbvia. Na manhã de Natal, apenas nós dois em nossa pequena mesa, Jaime perguntou se o próximo ano seria diferente. Eu queria prometer que sim,
mas aprendi a não fazer promessas que não podia cumprir. Disse que esperava que sim, e isso pareceu ser o suficiente por enquanto. Janeiro trouxe clima frio e um retorno às rotinas normais. Eu estava na academia numa manhã de sábado quando vi Lucy na esteira. Ela me viu e seu rosto ficou pálido como se quisesse desaparecer. Caminhei até lá porque evitá-la só tornaria tudo mais estranho. Lucy imediatamente começou a se desculpar, dizendo que nunca teve a intenção de que suas conversas comigo contribuíssem para o fim de um casamento. Ela se sentia péssima por fofocar sobre os problemas de relacionamento de Craig, como se tivesse traído a confiança dele. Eu a interrompi e disse que não era culpa dela, que eu deliberadamente usei a informação que ela me deu. Se alguém deveria se sentir culpado, era eu. Eu fui a única que decidiu manipular a situação, não ela. Lucy pareceu aliviada, mas ainda desconfortável. Ela perguntou como Jaime estava, e eu disse que ele estava em terapia trabalhando tudo isso. Ela assentiu e disse que esperava que as coisas melhorassem para nós. Antes de sair, Lucy mencionou que Craig estava indo bem. Ele tinha um apartamento perto dos filhos e parecia mais feliz do que estivera em anos. Então ela acrescentou, quase como um aviso, que Brooke estava dizendo a todos no trabalho de Craig que eu seduzi o marido dela. Senti aquele lampejo da velha raiva subir. A mesma fúria que me fez começar tudo isso. Brooke estava se fazendo de vítima, reescrevendo a história para que ela fosse irrepreensível e eu fosse a outra mulher má. Mas então me lembrei da terapeuta perguntando o que eu esperava realizar. E percebi que isso era parte da consequência que eu merecia. Tive minha vingança ajudando a destruir o casamento de Brooke. E agora eu tinha que viver com as pessoas pensando que eu era uma destruidora de lares. Essa era sua própria punição, e ficar com raiva disso não mudaria nada. Disse a Lucy obrigado por me avisar, e que eu entendia por que as pessoas acreditavam na versão de Brooke. Era mais fácil culpar um estranho do que admitir que seu casamento tinha problemas. Fevereiro começou com uma ligação da professora de Jaime. Meu estômago embrulhou quando vi o número da escola, porque ligações de professores nunca são boas notícias. Ela disse que Jaime vinha fazendo perguntas estranhas a outras crianças, sobre os relacionamentos de seus pais. Nada inapropriado exatamente, mas preocupante. Ele queria saber se os pais deles eram felizes juntos, se brigavam muito, e se as crianças podiam perceber quando os adultos iriam embora. A professora não estava me acusando de nada, mas estava preocupada que Jaime parecesse obcecado em saber se os pais das pessoas ficariam juntos. Ela também notou que ele observava os pais de outras crianças na hora da saída, como se estivesse analisando suas interações. Agradeci a ela por me contar e disse que já estávamos em terapia trabalhando nisso. Depois que desliguei, percebi que o incidente da festa de aniversário tinha afetado Jaime muito mais profundamente. Ele não estava apenas lidando com a partida do próprio pai. Agora ele estava preocupado com todos os relacionamentos desmoronando. Como se ele tivesse aprendido que as pessoas indo embora era inevitável, e ele só tinha que observar os sinais. Nossa próxima sessão de terapia não poderia chegar rápido o suficiente. A terapeuta fez algumas perguntas gentis a Jaime e, eventualmente, ele admitiu o que realmente o estava assustando. Ele disse que tinha medo de que eu pudesse deixá-lo como o pai dele fez, e como o Sr. Craig deixou a tia Brooke. Sua voz tremeu quando ele disse isso, e eu me senti como se alguém tivesse me dado um soco. A terapeuta trabalhou com ele explicando que os pais não deixam os filhos da mesma forma que as pessoas casadas deixam umas às outras. Ela usou exemplos e desenhos mostrando como os laços entre pais e filhos são diferentes dos laços matrimoniais. Mas eu podia ver que o medo de Jaime era real e profundo, enraizado em assistir relacionamentos adultos desmoronarem ao seu redor. Quando a terapeuta me pediu para prometer a Jaime que eu nunca iria embora, eu o puxei para perto e disse que nunca, jamais o deixaria, que ele estava preso comigo para sempre, gostasse ou não. Jaime conseguiu dar um pequeno sorriso com isso. A terapeuta passou o resto da sessão trabalhando conosco na construção de segurança, apesar do caos em nossa família estendida. Ela nos deu exercícios para fazer em casa, maneiras de reforçar que nosso relacionamento era sólido, mesmo quando outros relacionamentos não eram. O 9º aniversário de Jaime chegou em meados de fevereiro, e planejei uma pequena festa apenas com seus amigos da escola em um fliperama local. Sem família, sem drama, apenas crianças jogando e comendo pizza. Parecia mais seguro assim, controlado. Helen enviou um cartão com $50 e um bilhete, dizendo que sentia nossa falta e amava Jaime. Quando li, as lágrimas começaram a cair antes que eu pudesse pará-las. Eu sentia falta da minha mãe também. Sentia falta do relacionamento fácil que tínhamos antes de tudo ficar complicado. Jaime perguntou por que eu estava chorando e eu disse: às vezes as pessoas choram quando estão tristes e felizes ao mesmo tempo. Eu estava triste por não estarmos perto da vovó agora, mas feliz que ela ainda nos amava. Jaime pareceu aceitar essa explicação. Mais tarde naquela noite, depois que seus amigos foram para casa e Jaime estava na cama, sentei com o cartão e percebi que minha vingança contra Brooke tinha me custado meu relacionamento com minha mãe. Eu não sabia como consertar isso sem fingir que estava errada em proteger Jaime, e eu não estava disposta a fazer isso. No dia seguinte, liguei para Michelle e contei sobre o cartão e o quanto sentia falta da minha mãe. Ela ouviu enquanto eu falava sobre todos os meus sentimentos, então sugeriu que eu entrasse em contato com Helen diretamente e tentasse consertar nosso relacionamento separado da situação com Brooke. Ela apontou que minha mãe estava presa no meio, tentando manter tanto seu novo marido quanto sua filha felizes. E isso também não era justo com ela. Decidi que Michelle estava certa e liguei para minha mãe naquela noite. Helen atendeu no segundo toque, e tivemos a conversa mais longa e difícil. Eu disse a ela que precisava que ela protegesse seu neto mais do que precisava que a filha de Leonard gostasse dela. Ela começou a chorar e disse que sabia que tinha falhado com Jaime ao não enfrentar Brooke antes. Ela admitiu que permitiu o comportamento de Brooke,
porque queria que a família de Leonard a aceitasse. Queria que esse novo casamento funcionasse. Ela priorizou manter a paz em vez de manter Jaime seguro e sentia muito. Ouvir minha mãe chorar me fez chorar também, e nós duas ficamos lá no telefone apenas chorando juntas. Finalmente, Helen disse que queria consertar isso. Queria fazer parte da vida de Jaime novamente, mesmo que isso significasse estabelecer limites com Brooke. Eu disse que queria isso também, e concordamos em começar a nos encontrar para almoçar uma vez por semana, apenas nós duas, para reconstruir o que havíamos danificado. Nosso primeiro almoço aconteceu em uma lanchonete tranquila no meio do caminho entre a casa dela e meu apartamento. Helen pediu uma salada e ficou mexendo nela, enquanto eu bebia café e esperava que ela começasse a falar. Ela perguntou sobre Jaime primeiro, como ele estava indo na escola, se ainda gostava de futebol. Eu disse a ela que ele estava indo bem, mas ainda tinha alguns dias difíceis. Ela assentiu e seus olhos ficaram úmidos. Então ela começou a falar sobre Brooke. Ela disse que Brooke estava lutando com a separação, dormindo na casa dos pais na maioria das noites porque a casa vazia a deixava muito triste. Craig tinha se mudado para um pequeno apartamento perto do escritório e via as crianças nos fins de semana. A voz de Helen ficou quieta quando ela disse que Brooke contava a todos que eu manipulei Craig, que eu decidi destruir o casamento dela porque tinha inveja de sua família perfeita. Fiquei sentada ouvindo e não me defendi porque, honestamente, eu manipulei as coisas. Enviei aquelas mensagens sabendo que Brooke as veria. Fiz Craig se sentir compreendido quando sua esposa o fazia infeliz, mas também não me desculpei porque Brooke passou anos fazendo meu filho chorar e ninguém a impediu. Helen pareceu entender sem eu dizer muito. Ela estendeu a mão sobre a mesa e apertou a minha. Concordamos em nos encontrar novamente na próxima semana. Os almoços se tornaram nossa coisa. Toda quinta-feira ao meio-dia, mesma lanchonete, mesma mesa nos fundos. Helen me atualizava sobre coisas da família e eu contava a ela sobre a vida de Jaime. Ela nunca me pressionou a perdoar Brooke, e eu nunca pedi a ela para tomar meu partido contra sua enteada. Apenas reconstruímos lentamente o que foi quebrado. No final de fevereiro, estávamos rindo novamente, compartilhando histórias sobre Jaime quando ele era pequeno, falando sobre trabalho e coisas normais da vida. Era bom ter minha mãe de volta, mesmo que fosse apenas por 1 hora a cada semana. Então, em março, meu telefone tocou com o número de Craig. Quase não atendi porque não tínhamos conversado desde aquela conversa na minha cozinha. Ele foi direto ao ponto. Gideon tinha um jogo de futebol no sábado, e perguntou se o pai achava que Jaime poderia vir assistir. Os meninos costumavam jogar no mesmo time antes de tudo desmoronar. Craig disse que estava tentando manter as coisas normais para seus filhos, e sabia que Jaime provavelmente sentia falta de seus primos. Perguntei se Brooke sabia que ele estava me ligando. Ele disse que não, e que ela provavelmente ficaria louca. Mas ele estava fazendo o que era melhor para Gideon. Pensei sobre isso por talvez 10 segundos antes de dizer sim. Jaime merecia ter seu primo em sua vida se ambos quisessem isso. Além disso, eu estava curiosa sobre como Brooke reagiria ao nos ver lá. Sábado de manhã disse a Jaime que iríamos ao jogo de futebol de Gideon. O rosto dele se iluminou de uma maneira que eu não via há meses. Ele perguntou se a tia Brooke estaria lá, e eu disse que provavelmente sim. Então precisávamos ser educados, mas não precisávamos falar com ela se ele não quisesse. Ele assentiu seriamente como se entendesse. Chegamos ao campo cedo e encontramos lugares nas arquibancadas perto do meio do campo. Outros pais estavam arrumando cadeiras e crianças estavam se aquecendo na grama. Gideon nos viu e acenou do outro lado do campo. Jaime acenou de volta com um enorme sorriso. Então Brooke chegou. Ela carregava uma cadeira dobrável e um cooler conversando com outra mãe. Ela parecia cansada, mais magra do que eu me lembrava. Quando ela se virou e nos viu sentados lá, todo o seu rosto ficou frio e duro. Ela não gritou nem fez cena, mas muito deliberadamente nos deu as costas, e sentou-se no lado oposto do campo. Eu podia ouvir sua voz atravessando a grama, falando alto para os outros pais sobre como algumas pessoas simplesmente não conseguem respeitar limites. Como algumas pessoas sempre têm que se inserir onde não são desejadas. Jaime ouviu também. Ele olhou para mim com olhos preocupados e perguntou baixinho se devíamos ir embora. Senti uma onda de orgulho por quão consciente ele estava da tensão, como ele estava tentando me proteger do constrangimento. Mas também senti tristeza por meu filho de 8 anos ter que lidar com a mesquinhez adulta. Disse a ele que ficaríamos porque Gideon nos convidou e tínhamos todo o direito de estar lá. O jogo começou e tentei focar nas crianças jogando. Gideon era bom, rápido e agressivo como seu pai provavelmente era naquela idade. Jaime aplaudiu quando Gideon marcou, e eu podia ver os ombros de Brooke ficarem tensos toda vez que a voz de Jaime atravessava o campo. O jogo inteiro pareceu como caminhar sobre cacos de vidro, todos fingindo que tudo estava normal, enquanto a tensão pesava no ar da primavera. Quando o apito final soou, Gideon correu direto para Jaime. Os meninos se abraçaram e começaram a falar sobre algum videogame, rindo e empurrando um ao outro, como se nada tivesse mudado entre suas famílias. Craig caminhou até nós e agradeceu por termos vindo. Ele parecia relaxado, feliz, até mesmo como se tivesse perdido algum peso. Eu disse a ele que Jaime se divertiu muito. Do outro lado do campo, eu podia ver Brooke nos observando com uma expressão que era parte raiva, parte mágoa, parte outra coisa que eu não conseguia nomear. Ela parecia traída, como se Craig nos trazendo aqui fosse outra ferida em cima de todas as outras. Observei-a arrumar sua cadeira com as mãos trêmulas e percebi que Craig estava seguindo em frente com sua vida enquanto Brooke estava presa reproduzindo tudo o que deu errado. E então, tive esse pensamento desconfortável de que talvez eu fosse mais parecida com Brooke do que queria admitir. Ambas tínhamos machucado pessoas para proteger nossa própria dor. Ambas tínhamos escolhido a vingança em vez da cura. A diferença era que a partida de Craig o libertou, enquanto minha vingança apenas me deu um tipo diferente de peso para carregar. As sessões
sessões de terapia continuaram toda semana. Em meados de março, comecei a notar que Jaime parecia mais leve de alguma forma. Ele ria mais facilmente, não recuava quando outras crianças falavam sobre seus pais. Em uma sessão, a terapeuta me disse em particular que Jaime estava indo muito bem, que as crianças são mais fortes do que pensamos quando têm apoio. Ela disse que o trabalho que estávamos fazendo agora o ajudaria a processar não apenas as coisas recentes, mas também a partida de seu próprio pai. Então ela disse algo que ficou comigo. Ela disse: minha disposição de olhar para o meu próprio comportamento na terapia, admitir que cometi erros e manipulei as coisas, estava ensinando a Jaime uma responsabilidade saudável. Estava mostrando a ele que os adultos podem errar e assumir isso, em vez de apenas culpar os outros. Isso ajudou a equilibrar a parte da vingança na história. Então Jaime não estava aprendendo que machucar as pessoas de volta era a resposta para ser machucado. Numa tarde de abril, Leonard me ligou. Encarei o nome dele na tela do meu telefone por 3 toques antes de atender. Não tínhamos conversado desde o dia de ação de graças. A voz dele soava cuidadosa quando disse olá. Ele me disse que vinha pensando muito sobre tudo o que aconteceu. Ele disse que entendia por que eu estava com tanta raiva de Brooke, mesmo que não concordasse com a forma como lidei com isso. Então ele perguntou se havia um caminho a seguir, onde Jaime pudesse fazer parte da família novamente. Ele disse que seus netos continuavam perguntando sobre o primo, e Helen estava triste com a família dividida. Ouviu falar e sentia essa mistura de raiva e alívio. Raiva porque levou 5 meses para ele se importar com Jaime sendo excluído. Alívio porque pelo menos ele estava tentando agora. Disse a Leonard que estaria disposta a ir às coisas da família se Brooke concordasse em parar de fazer comentários sobre o pai de Jaime. Mas eu não ia fingir que éramos amigas ou agir como se o que ela fez fosse aceitável. Leonard ficou quieto por 1 minuto. Então ele disse que Brooke ainda estava muito zangada e sentia que eu arruinei o casamento dela. Apontei que o casamento dela tinha problemas muito antes de eu enviar uma única mensagem. Leonard admitiu que isso era verdade. Ele disse que Craig havia reclamado com ele em particular sobre o ciúme e os problemas de controle de Brooke anos atrás. Mas ele também disse que Brooke não estava pronta para olhar para o seu próprio papel em nada ainda. Ela estava presa no modo vítima, me culpando por tudo. Encerramos a ligação sem resolver nada, mas pelo menos estávamos conversando novamente. Naquela mesma semana, encontrei Michelle para um café. Contei a ela sobre a ligação de Leonard e perguntei o que ela achava que eu deveria fazer. Deveria forçar uma reconciliação familiar ou apenas deixar as coisas separadas? Michelle mexeu no café e pensou sobre isso. Então ela disse algo que eu precisava ouvir. Ela disse que Jaime parecia muito mais feliz agora sem o estresse dos comentários de Brooke. Ela disse: às vezes, proteger seu filho significa aceitar que alguns relacionamentos familiares são simplesmente ruins para você. Nem todo laço familiar vale a pena ser salvo. Fiquei sentada pensando em como a vida tinha sido mais fácil nesses últimos meses, sem temer os eventos familiares. Mas também sentia falta da ideia de Jaime ter primos e família estendida, mesmo que a realidade fosse sempre complicada. Michelle apontou que Jaime estava vendo Gideon no futebol agora de qualquer maneira, então ele não estava completamente cortado de seus primos. Talvez isso fosse o suficiente. Maio trouxe a temporada de eliminatórias para o time de futebol de Jaime. Eles tiveram um bom ano e chegaram às semifinais. Raul me puxou de lado depois do treino um dia e perguntou se algum familiar viria assistir ao jogo da eliminatória. Jaime estava parado por perto e disse baixinho que seríamos apenas nós. Como sempre. Ouvi a resignação em sua voz, como se ele tivesse aceitado que eventos familiares não eram mais para ele. Meu coração doeu ao ouvir essa aceitação. Assim que chegamos em casa, liguei para Helen. Contei a ela sobre o jogo e convidei ela e Leonard para virem assistir. Deixei claro que não estava convidando Brooke. Helen hesitou por apenas 1 segundo antes de concordar. Ela disse que adorariam vir apoiar Jaime. Pareceu um pequeno passo para construir uma nova versão de família. O jogo da eliminatória foi em uma tarde de sábado. O clima estava perfeito. Ensolarado, mas não muito quente. Cheguei cedo para guardar lugares e vi Helen e Leonard atravessando o estacionamento. Leonard carregava uma enorme cartolina com o número de Jaime, decorada com bolas de futebol e estrelas. Quando Jaime os viu nas arquibancadas, ele abriu um enorme sorriso. O jogo começou, e Helen e Leonard torceram mais alto do que qualquer outra pessoa lá. Eles pulavam quando o time de Jaime marcava. Gritavam incentivos quando o outro time tinha a bola. Leonard levantava sua placa toda vez que Jaime tocava na bola. Vi Jaime jogar melhor do que jamais o tinha visto jogar. Ele estava confiante, agressivo, totalmente focado. Quando seu time venceu e avançou para as finais, Jaime correu direto para as arquibancadas. Ele subiu e abraçou seus avós com pura felicidade no rosto. Helen estava chorando, e Leonard estava rindo e Jaime estava apenas radiante. Fiquei lá observando-os e percebi algo importante. Jaime podia ter apoio familiar sem Brooke estar envolvida. Ele podia ter avós que o amavam e apareciam por ele. Talvez isso fosse o suficiente por agora. Talvez uma família menor que realmente se importasse fosse melhor. Na semana seguinte ao jogo, a terapeuta pediu para se encontrar comigo sozinha. Jaime ficou na sala de espera jogando em seu tablet, enquanto eu me sentava no escritório dela. Ela se acomodou na cadeira e olhou para mim com aquela expressão calma que os terapeutas sempre têm. Você se arrepende do que fez? Ela perguntou. Fiquei sentada lá por um longo minuto tentando descobrir como responder honestamente. Eu me arrependia de Jaime ter ouvido meus telefonemas com Lucy. Arrependia-me de que ele tenha se envolvido e dito o que disse em sua festa de aniversário. Arrependia-me de que a família se separou e os feriados agora eram complicados. Mas não me arrependia de fazer Brooke enfrentar as consequências de sua crueldade. Contei à terapeuta tudo isso, tentando organizar a confusão de sentimentos. Ela assentiu e escreveu algo em suas anotações.
anotações. Então ela disse algo que me fez sentir menos culpada. As consequências aconteceram naturalmente a partir do próprio comportamento de Brooke e das escolhas de Craig. Minhas mensagens foram apenas um catalisador para problemas que já existiam no casamento deles. Craig já estava infeliz. Brooke já era controladora e ciumenta. Eu apenas dei a esses problemas um ponto focal. Isso não tornava o que eu fiz certo, mas significava que eu não destruí um casamento feliz. Apenas ajudei a acelerar o fim de um infeliz. A escola terminou no início de junho, e Jaime chegou em casa com sua mochila cheia de papéis e projetos de arte. Sentamos à mesa da cozinha, separando tudo quando ele olhou para mim. Podemos ir à praia neste verão? Ele perguntou. Como costumávamos fazer antes da vovó se casar com Leonard. Percebi que não tínhamos tirado férias em mais de um ano. Estávamos tão presos ao drama familiar e às sessões de terapia que esqueci de focar na construção de boas memórias apenas para nós dois. Puxei meu laptop ali mesmo e comecei a procurar aluguéis de praia. Encontrei uma pequena casa de campo a cerca de 2 horas de distância que tinha disponibilidade. A foto mostrava uma casa azul com acabamento branco perto o suficiente para caminhar até a praia. Reservei imediatamente e mostrei as fotos a Jaime. O rosto dele se iluminou de uma maneira que eu não via há meses. Passamos as 2 semanas seguintes planejando o que levar e o que faríamos na praia. Jaime fez uma lista que incluía construir castelos de areia, nadar, encontrar conchas e tomar sorvete todos os dias. Adicionei protetor solar e livros à minha própria lista mental. A viagem para a praia foi tranquila, com bom tempo e trânsito leve. Jaime falou o caminho todo sobre que tipo de castelo de areia ele queria construir e se poderíamos ver golfinhos. Quando chegamos à casa, parecia ainda melhor do que nas fotos. O proprietário tinha deixado uma cesta de boas-vindas com biscoitos locais e informações sobre restaurantes próximos. Desempacotamos rapidamente e fomos direto para a praia. A areia estava quente sob nossos pés e o oceano se estendia para sempre. Jaime correu em direção à água e eu o segui, ambos rindo enquanto as ondas quebravam sobre nossos tornozelos. Passamos a tarde construindo um castelo elaborado com torres e um fosso. Outras famílias passaram e elogiaram nosso trabalho. Ninguém nos conhecia ou nossa situação familiar complicada. Éramos apenas uma mãe e seu filho se divertindo na praia. Naquela noite, comemos tacos de peixe em um restaurante casual com mesas ao ar livre. Jaime ficou queimado de sol, apesar de todos os meus esforços com protetor solar. Depois do jantar, caminhamos pelo calçadão e tomamos sorvete. Jaime escolheu menta com chocolate e eu morango. Sentamos em um banco assistindo o pôr do sol. Este é o melhor dia de todos, disse Jaime com sorvete no queixo. Concordei e senti um pouco da tensão que carregava há meses começar a diminuir. Na manhã seguinte, voltamos à praia cedo, antes que ficasse muito cheia. Jaime queria procurar conchas, então caminhamos ao longo da linha d'água com um balde de plástico. Ele encontrou bolachas do mar, conchas espirais e pedaços de vidro do mar. Encontrei-me realmente relaxando pela primeira vez em muito tempo. Sem eventos familiares para temer, sem olhares preocupados de Ellen, sem consultas de terapia, apenas eu e Jaime e o oceano. Construímos outro castelo de areia, e desta vez Jaime insistiu em transformá-lo em um reino inteiro com vários edifícios. Trabalhamos nele por horas, adicionando detalhes e fortificações. Quando a maré começou a subir, recuamos e assistimos a água destruir lentamente nossa criação. Jaime não pareceu triste com isso. Ele disse que poderíamos construir outro amanhã. Naquela tarde, de volta à casa, Jaime ficou quieto enquanto preparávamos sanduíches para o almoço. Eu podia perceber que algo estava em sua mente. Finalmente, ele olhou para mim e perguntou se poderíamos conversar sobre a tia Brooke. Meu estômago apertou, mas eu disse que sim. Jaime sentou-se à mesa da cozinha e começou a me contar como se sentia quando Brooke fazia aquelas piadas sobre o pai dele. Ele disse que costumava pensar que talvez seu pai tivesse ido embora porque Jaime não era bom o suficiente. Talvez se ele fosse melhor nos esportes, ou mais inteligente, ou mais engraçado, e seu pai teria ficado. E os comentários de Brooke tornavam esse sentimento pior. Toda vez que ela mencionava o pai dele ter ido embora, parecia uma prova de que algo estava errado com ele. Larguei o sanduíche que estava fazendo e sentei ao lado dele. Disse a ele que a partida de seu pai não tinha nada a ver com ele. O pai dele foi embora porque não conseguia lidar com o fato de ser pai. Isso era sobre os problemas do pai dele, não sobre Jaime, e a crueldade de Brooke vinha de sua própria insegurança. Ela se sentia mal consigo mesma, então tentava fazer outras pessoas se sentirem pior. Jaime assentiu, mas eu podia ver lágrimas em seus olhos. Eu o abracei, e ficamos sentados lá por um tempo, sem dizer nada. Mais tarde, naquele dia, fomos nadar, e Jaime parecia mais leve. Brincamos nas ondas, e ele me afundou na água quando eu não esperava. Corri atrás dele pela água rasa, e ambos acabamos rindo e exaustos. Naquela noite, assistimos a um filme na pequena TV da casa, e comemos pipoca. Jaime adormeceu na metade, e tive que carregá-lo para a cama. Olhando para seu rosto tranquilo, senti-me grata por termos feito essa viagem. Ele precisava dessa pausa de tudo tanto quanto eu. Na manhã seguinte, Jaime me acordou cedo porque queria ver o nascer do sol da praia. Descemos de pijama com cobertores enrolados em nós. A praia estava vazia e silenciosa. Sentamos na areia e observamos o céu mudar de cor. Jaime encostou-se em mim e perguntou se eu estava feliz que o Sr. Craig deixou a tia Brooke. Lutei com a forma de responder honestamente sem ensiná-lo que a vingança era boa. Pensei sobre isso por um minuto enquanto o sol nascia sobre a água. Finalmente, disse que estava feliz que Brooke entendesse como era se sentir abandonada e humilhada. Ela precisava saber o quanto suas palavras machucavam, mas eu desejava que não tivesse acontecido de uma forma que machucasse seus filhos ou fizesse nossa família desmoronar. Jaime ficou quieto por um tempo. Então ele disse que estava feliz por não ter que ouvir mais piadas sobre seu pai. Mas ele também disse que sentia falta de ver Gideon. Eu disse a ele que talvez eles ainda pudessem ser amigos, mesmo que as coisas estivessem complicadas com os adultos. Jaime assentiu e disse que esperava que sim. Voltamos à praia num domingo à tarde. O apartamento parecia abafado depois de uma semana fora. Então abri todas as janelas enquanto Jaime desfazia sua mala. Segunda-feira de manhã fui pegar a correspondência e encontrei
um envelope grosso com o endereço de Brooke no remetente. Meu primeiro pensamento foi jogá-lo fora sem abrir, mas a curiosidade venceu e levei para dentro. Sentei-me à mesa da cozinha e abri o envelope. Dentro havia 3 páginas cobertas com a caligrafia de Brooke. Comecei a ler e senti minha raiva crescendo a cada frase. Ela escreveu sobre como eu destruí sua família, como manipulei seu marido com minhas mensagens e minhas conversas amigáveis, como eu era um péssimo exemplo para Jaime, como coloquei o próprio filho dela contra ela na festa de aniversário. Página após página de culpa e vitimização. Nenhuma vez ela mencionou os anos de piadas cruéis sobre o pai de Jaime. Nenhuma vez ela assumiu qualquer responsabilidade por fazer uma criança de 8 anos chorar em reuniões familiares. Era tudo sobre o que eu fiz com ela. Como arruinei sua vida perfeita. Como seus filhos estavam sofrendo por minha causa. Li as 3 páginas 2 vezes, sentindo meu rosto ficar quente de raiva. Peguei um caderno e comecei a escrever minha própria carta de resposta. Escrevi sobre cada comentário que ela fez sobre o pai de Jaime. Cada piada. Cada alfinetada sutil, cada vez que ela o fez se sentir menos do que seus próprios filhos. Escrevi sobre pedir para ela parar e ouvir que eu era muito sensível. Escrevi sobre Jaime fingindo estar doente para evitar eventos familiares por causa da crueldade dela. Escrevi sobre encontrá-lo chorando depois que ela disse: crianças sem pais tentam se esforçar mais por atenção. Preenchi 4 páginas com tudo o que queria dizer a ela há 2 anos. Quando terminei de escrever, me senti exausta, mas também mais clara. Li o que tinha escrito e percebi que enviar não adiantaria nada. Brooke não estava pronta para ouvir. Ela estava presa em sua história de vítima, onde eu era a vilã que destruiu seu casamento. Nada do que eu escrevesse mudaria isso. Dobrei ambas as cartas e as joguei no lixo. A terapeuta provavelmente diria que essa foi uma escolha saudável. Julho chegou com clima quente e dias longos. Jaime tinha acampamento de futebol pela manhã e passava as tardes na casa de Michelle com os filhos dela. Eu estava no trabalho quando meu telefone tocou com o número de Craig. Saí para atender a ligação. Craig perguntou se Jaime gostaria de se juntar a Gideon em um acampamento de beisebol. Ele explicou que estava com as crianças por 2 semanas e queria dar-lhes atividades. Gideon tinha perguntado especificamente se Jaime poderia ir. Fiquei tocada que os meninos ainda quisessem ser amigos, apesar de tudo. O acampamento durava 1 semana, das 9 às 15 horas todos os dias. Craig disse que cuidaria de levar e buscar os 2 meninos se eu concordasse. Disse a ele que perguntaria a Jaime e ligaria de volta. Naquela noite mencionei isso a Jaime e seu rosto se iluminou imediatamente. Ele perguntou se isso significava que ele e Gideon poderiam ser amigos novamente. Eu disse que sim. Os meninos podiam ser amigos mesmo se os adultos tivessem problemas. Jaime quis ir, então liguei para Craig de volta e confirmei. Na segunda-feira seguinte de manhã, Craig pegou Jaime às 8h30. Jaime estava com sua luva, chuteiras e uma garrafa de água. Ele estava animado e nervoso ao mesmo tempo. Eu os vi indo embora e esperei que isso fosse bom para ele. A semana correu bem com Craig, cuidando de todo o transporte. Jaime chegava em casa todos os dias cansado e feliz, falando sobre treinos e jogos amistosos. Na sexta-feira, disse a Craig que eu mesma buscaria Jaime. Dirigi até os campos de beisebol e estacionei. Crianças estavam espalhadas com suas camisas de time, pais recolhendo equipamentos e garrafas de água. Avistei Jaime perto do banco conversando com Gideon. Então vi Brooke atravessando o campo em direção a eles. Meu estômago caiu. Não tínhamos ficado cara a cara desde a festa. Saí do carro e comecei a caminhar em direção a Jaime. Brooke chegou aos meninos primeiro e abraçou Gideon. Então ela olhou para cima e me viu. Por um segundo, pensei que ela pudesse gritar ou fazer uma cena, mas ela apenas parecia cansada e triste. Seu cabelo estava preso num rabo de cavalo bagunçado, e ela tinha olheiras. Ela não disse nada para mim, apenas pegou a mão de Gideon e caminhou de volta para o carro dela. Observei-a ir e percebi que ela parecia tão exausta com tudo isso quanto eu me sentia. Jaime correu até mim com seu equipamento e perguntou se eu via a tia Brooke. Eu disse que sim. Ele perguntou se ainda estávamos brigadas e eu disse que era complicado. Ele pareceu aceitar essa resposta. No caminho para casa, Jaime falou sobre o acampamento de beisebol e o quanto se divertiu com Gideon. Então ele ficou quieto e disse que a mãe de Gideon parecia triste quando o buscou no início da semana. Ele perguntou se a tia Brooke sentia falta do Sr. Craig. Pensei em como responder a isso. Eu disse: provavelmente sim, porque mesmo quando os relacionamentos não são saudáveis, terminá-los ainda dói. Jaime pensou sobre isso enquanto olhava pela janela. Então ele disse que esperava que a tia Brooke encontrasse alguém legal. Isso me surpreendeu. Depois de tudo o que ela fez com ele ainda tinha empatia por ela. Perguntei por quê, e ele deu de ombros. Ele disse que ela era má, mas ainda é a mãe de Gideon. E Gideon a ama, então ela não deve ser de todo ruim. Senti orgulho de sua capacidade de ver as coisas de uma forma complexa, em vez de apenas preto no branco. Em agosto, Helen ligou e perguntou se viríamos ao jantar de aniversário dela. Ela disse que Brooke estaria lá, mas tinha concordado em ser civilizada. Eu estava nervosa com isso, mas também sentia falta de Helen e queria celebrar o aniversário dela. Concordei em ir e disse a Jaime que iríamos à casa da vovó. Ele perguntou se a tia Brooke estaria lá, e eu disse que sim. Ele perguntou se haveria drama, e eu ri, e disse: espero que não. O jantar foi num sábado à noite. Levei flores para Helen e Jaime levou um cartão que ele fez no acampamento. Quando chegamos, Leonard atendeu a porta e sorriu quando nos viu. Ele abraçou Jaime e apertou minha mão. A casa cheirava a frango assado e pão de alho. Brooke já estava lá com seus filhos. Ela estava sentada no sofá quando entramos. Fizemos contato visual, mas não nos falamos. Sentei-me em uma cadeira do outro lado da sala e Jaime foi brincar com Gideon e a irmã dele na sala de estar. Helen saiu da cozinha e me abraçou forte. Ela sussurrou: obrigada por vir. O jantar foi estranho, mas não hostil. Todos nós nos sentamos ao redor da mesa e Leonard fez a oração. Passamos os pratos e conversamos sobre o tempo e as atividades de verão. Brooke e eu não falamos diretamente uma com a outra, mas conseguimos existir na mesma sala. Eu podia ver Leonard relaxar à medida que a refeição prosseguia sem brigas. Helen parecia feliz por ter a maior parte de sua família reunida, mesmo que não fosse perfeito.
Depois do jantar, comemos bolo e cantamos parabéns. Jaime ajudou Helen a apagar as velas. Não foi confortável, mas foi civilizado. Isso pareceu progresso. Depois que todos saíram da mesa, ajudei Helen a limpar e levar a louça para a cozinha. Brooke já estava lá, empilhando pratos na pia. Helen olhou entre nós e disse que precisava ver como Leonard estava. Depois desapareceu de volta para a sala de jantar. A cozinha ficou quieta, exceto pelo som da água corrente. Brooke raspou a comida de um prato e não olhou para mim. Ela colocou o prato com cuidado e limpou as mãos em uma toalha. Então ela disse baixinho que sabia que foi má com Jaime e sentia muito. Quase derrubei os pratos de sobremesa que estava segurando. Minhas mãos tremeram um pouco quando os coloquei no balcão. Consegui dizer que sentia muito que o casamento dela tivesse acabado, embora eu tenha desempenhado um papel nisso. Ela ainda não olhou para mim, apenas assentiu e pegou outro prato. Não nos abraçamos nem dissemos mais nada, mas algo parecia diferente, como se talvez pudéssemos existir na mesma sala sem que tudo fosse horrível. Helen voltou e começou a falar sobre as sobras e o momento passou. Na semana seguinte, levei Jaime para ver a terapeuta. Sentamos no sofá familiar. Contei a ela sobre o jantar e o pedido de desculpas de Brooke. Jaime ouviu e puxou um fio solto de seu jeans. A terapeuta perguntou como ele se sentia sobre o que Brooke disse. Ele pensou por um minuto e disse que aceitava o pedido de desculpas dela, mas não queria ficar sozinho com ela ainda. A terapeuta assentiu e disse que isso era muito sábio. Ela explicou que Jaime estava aprendendo limites saudáveis, e que o perdão não significa esquecer ou confiar imediatamente em alguém que te machucou. Ela olhou para mim e disse que Jaime estava se tornando emocionalmente inteligente, apesar de tudo o que aconteceu. Senti orgulho ao ouvi-la dizer isso. Jaime perguntou se não havia problema em ainda estar bravo com alguém, mesmo depois de pedirem desculpas. A terapeuta disse que com certeza, que os sentimentos levam tempo para mudar. No caminho para casa, Jaime parecia mais leve de alguma forma, como se ter permissão para sentir coisas complicadas tornasse tudo mais fácil. Setembro chegou e Jaime começou a 4ª série. Ele escolheu sua mochila e sapatos novos e parecia animado em vez de nervoso. A primeira semana correu bem. Na noite dos pais, sua professora me puxou de lado. Ela disse que Jaime era empático com outros alunos e bom na resolução de conflitos. Ela o tinha visto ajudar 2 crianças a resolver uma discussão sobre uma bola de futebol no recreio. Pensei em tudo o que aconteceu no ano passado e me perguntei se talvez ele tivesse aprendido algo valioso com nossa situação familiar complicada. A conselheira da escola parou em nossa conversa e disse que verificaria Jaime mensalmente, apenas para garantir que ele continuasse processando as coisas de maneira saudável. Agradeci e me senti grata por tantas pessoas estarem cuidando dele. Algumas semanas depois, eu estava em um dos jogos de futebol de Jaime. Craig apareceu e sentou-se algumas fileiras abaixo. Depois que o jogo terminou, ele caminhou até mim e perguntou se poderia falar comigo por 1 minuto. Ficamos perto da cerca enquanto Jaime corria com seus companheiros de equipe. Craig mencionou que estava namorando alguém novo, uma mulher da academia dele. Ele parecia genuinamente feliz quando falava sobre ela. Percebi que ele estava construindo uma nova vida separada de todo o drama com Brooke. Eu disse a ele que estava feliz por ele estar seguindo em frente e não preso na raiva. Ele sorriu e disse que era bom começar de novo. Então ele foi buscar Gideon e eu o vi ir, pensando em como as pessoas podem reconstruir depois que tudo desmorona. Naquele fim de semana, Helen ligou e perguntou se eu queria almoçar. Fomos a um café perto da casa dela e pedimos sanduíches. Depois que o garçom saiu, Helen se inclinou para frente e disse que precisava me contar uma coisa. Ela explicou que Brooke estava em terapia e trabalhando em sua insegurança e necessidade de rebaixar os outros. Senti-me cética, mas também esperançosa, porque queria que Jaime pudesse ter um relacionamento com sua tia e primos eventualmente. Helen disse que o terapeuta de Brooke estava ajudando-a a entender como seu comportamento afetava as pessoas. Era um progresso, mesmo que tenha surgido de uma forma dolorosa. Perguntei a Helen se ela achava que Brooke realmente mudaria. Helen suspirou e disse que esperava que sim, que Brooke precisava fazer o trabalho por si mesma e por seus filhos. Terminamos nosso almoço e nos abraçamos no estacionamento. O dia de ação de graças chegou, e Helen convidou ambas as famílias para sua casa. Eu estava nervosa dirigindo com Jaime. Ele perguntou se haveria drama, e eu disse que esperava que não. Quando chegamos lá, a atmosfera parecia cautelosa, mas não hostil. Brooke já estava na sala de estar com seus filhos. Ela não fez nenhum comentário sobre o pai de Jaime. Durante o jantar, ela até perguntou a Jaime sobre a escola de uma maneira genuína. Ele respondeu educadamente, mas manteve distância. Não o pressionei a ser mais caloroso do que ele se sentia confortável. Leonard fez a oração e passamos os pratos ao redor da mesa. O jantar pareceu como se todos estivéssemos tentando descobrir um novo normal. Não era exatamente confortável, mas também não era terrível. Depois de comermos, as crianças foram brincar na sala de estar e os adultos limparam juntos. Ninguém tocou no passado ou tentou forçar proximidade. Apenas existimos juntos por algumas horas e isso pareceu o suficiente. Em dezembro, Jaime veio até mim enquanto eu estava fazendo o jantar e perguntou se podia convidar Gideon para brincar. Fiquei surpresa, mas satisfeita por ele querer manter esse relacionamento. Eu disse que sim e enviei uma mensagem para Craig para coordenar, em vez de passar por Brooke. Craig disse que Gideon adoraria e marcamos para uma tarde de sábado. Os meninos passaram horas jogando videogame e construindo com Legos no quarto de Jaime. As risadas deles ecoavam pelo apartamento e me faziam sorrir. Quando Craig veio buscar Gideon, ele parou na porta e me agradeceu por fazer isso acontecer, apesar de tudo. Eu disse a ele que os meninos mereciam ser amigos. Independentemente do que os adultos fizeram, ele concordou e chamou Gideon, que abraçou Jaime na despedida antes de correr para o carro. O planejamento do Natal foi diferente este ano. Helen ligou e sugeriu dividir em várias pequenas reuniões em vez de um grande evento familiar. Jaime e eu passamos a manhã de Natal sozinhos em nosso apartamento. Abrimos presentes de pijama e comemos rolinhos de canela no café da manhã. Depois, dirigimos para a casa de Helen e Leonard para o almoço. Fomos apenas nós
nós 4. E foi relaxante e fácil. Mais tarde, naquela tarde, fomos ao novo apartamento de Craig, onde Jaime viu seus primos brevemente. A família dividida era nossa nova realidade, mas era funcional e menos estressante do que forçar todos a ficarem juntos. No caminho para casa, Jaime disse que foi um bom Natal. Concordei e me senti grata por termos encontrado uma maneira de fazer funcionar. Nossa última sessão de terapia do ano aconteceu logo antes do ano novo. A terapeuta perguntou a Jaime o que ele aprendeu com tudo o que aconteceu. Ele ficou quieto por um momento, e depois disse que aprendeu que os adultos cometem erros, e que se defender é importante, mas a vingança torna tudo complicado. Ele acrescentou que estava feliz que as pessoas não pudessem fazer sua mãe deixá-lo, e que as famílias podem ser bagunçadas, mas ainda se amarem. A terapeuta sorriu e disse que essas eram observações muito maduras. Ela disse a Jaime que estava orgulhosa de quanto crescimento emocional ele havia mostrado. Jaime sorriu e perguntou se isso significava que ele não precisava voltar. A terapeuta riu e disse que ele poderia fazer uma pausa, mas ela sempre estaria aqui se ele precisasse. Tive minha própria sessão final alguns dias depois. A terapeuta perguntou se eu faria algo diferente. Admiti que desejava ter confrontado Brooke diretamente em vez de manipular seu casamento. Mas também não me arrependia de que ela tivesse enfrentado as consequências de sua crueldade. A terapeuta ouviu e depois apontou que fiz um bom trabalho ajudando Jaime a processar tudo e ensinando-lhe responsabilidade e limites. Ela disse que isso importava mais do que se minhas ações iniciais foram perfeitas. Saí do consultório dela sentindo que talvez pudesse me perdoar pela maneira confusa como tentei proteger meu filho. Janeiro chegou frio e silencioso. Jaime e eu encontramos nosso ritmo nesta nova versão de família. Helen ligava toda terça-feira para verificar como estávamos, e nós a encontrávamos com Leonard para almoçar nos fins de semana. A conversa permanecia leve, focada nas tarefas escolares de Jaime e no treino de futebol, e ninguém mencionava Brooke a menos que surgisse naturalmente. Mantínhamos a educação com Brooke nas poucas reuniões familiares a que comparecíamos, acenando um olá e mantendo distância do outro lado da sala. Jaime recebeu Gideon 2 vezes naquele mês para jogar videogame na nossa sala, enquanto eu fazia rolinhos de pizza para eles, e ouvia suas risadas ecoarem pelo corredor. Não era a grande família feliz e misturada que imaginei quando mamãe se casou com Leonard, mas funcionava melhor do que forçar todos a ficarem juntos. Michelle me encontrou para um café numa manhã de sábado, e me disse que estava orgulhosa de como eu lidei com tudo depois da confusão inicial. Ela ainda achava que eu tinha ido longe demais com toda a situação do Craig, mas admitiu que Jaime parecia mais feliz e confiante do que estivera em meses. Ela apontou que proteger seu filho às vezes significa fazer escolhas que não são perfeitas ou bonitas, e que Jaime prosperando era o que mais importava no final. Eu apreciei a honestidade dela porque ela nunca dourava a pílula ou me dizia o que eu queria ouvir. Um cartão de aniversário chegou em nossa caixa de correio no início de fevereiro, com o nome de Jaime escrito na caligrafia cuidadosa de Brooke. Observei-o abri-lo na mesa da cozinha, seu rosto cauteloso enquanto tirava o cartão e lia a mensagem dentro. Brooke havia escrito que sentia muito por fazê-lo se sentir mal sobre seu pai, que ela estava lidando com seus próprios problemas, e descontou nele de maneiras que não eram justas. Jaime leu 2 vezes e depois olhou pra mim e disse que a perdoava, mas não estava pronto para passar muito tempo com ela ainda. Eu disse a ele que isso era completamente normal e que ele poderia levar o tempo que precisasse para se sentir confortável. Olhando para trás agora, sei que fiz escolhas complicadas e confusas e que tiveram consequências que não vi chegando. Mas Jaime está feliz e confiante e aprendendo a lidar com conflitos de maneiras saudáveis. Nossa família é menor e mais dividida do que era antes, mas as pessoas na vida de Jaime agora o tratam com respeito e gentileza. Protegi meu filho da melhor maneira que sabia. E embora o caminho tenha sido difícil e cheio de erros, acabamos em um lugar melhor do que onde começamos.